A vida social se sustenta porque cada ato carrega em si a obrigação invisível de retribuir, transformando o simples em sagrado, o dado em poder. A dor chega sem aviso, nua, crua, uma tempestade que invade a alma e desaba o chão onde você pisava firme. Ela não pede licença, não negocia, não explica. Surge como o fogo que consome o que há de mais frágil, deixando um rastro de cinzas e silêncio, onde antes existia certeza. Mas há algo que o mundo raramente revela. A dor não é um fim, é um ponto de partida, a centelha incandescente que incita a transformação. O que você faz com ela? É aí que reside o segredo dos que movem montanhas, dos que mudam seus destinos. Na vasta tapeçaria da história, aqueles que deixaram marcas indeléveis não foram os que evitaram o sofrimento, mas os que souberam moldá-lo, refiná-lo, como o ferreiro que transforma o metal bruto em espada invencível. Thomas Edison, o homem que insistiu até encontrar a luz, sabia. Cada fracasso, cada queda era um passo no caminho para a criação. Andrew Carnegie, de imigrante pobre a magnata do aço, aprendeu que as adversidades são degraus para o trono. Walt Disney enfrentou rejeições e portas fechadas até que sua visão de mundos mágicos atravessasse gerações. Abraham Lincoln, marcado por perdas e derrotas, ergueu a nação dividida com a força do seu propósito. Henry Ford, na jornada para revolucionar a indústria, nunca abandonou a crença de que o impossível era apenas o possível, esperando para acontecer. A dor, então, é matéria-prima para o poder. Não o poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo. O poder que nasce quando você olha para dentro, encara o abismo e decide não apenas sobreviver, mas transcender. A transformação começa na mente, na crença fundamental de que você não é um mero produto das circunstâncias, mas o arquiteto da sua própria história. O estoicismo nos ensina que não controlamos o mundo externo, mas podemos controlar nossa resposta a ele. A verdadeira liberdade surge da disciplina interna, da clareza de visão que guia cada passo, mesmo no caos. Mentalidade não é apenas pensamento, é a fundação invisível que sustenta o seu edifício emocional. É o lugar onde você escolhe se ancorar quando as tempestades chegam. Crença é a força silenciosa que desafia o impossível. Sem crença, não há ação que perdure. Sem ação, não há mudança. Clareza é a lâmina que corta as dúvidas e revela o caminho entre o ruído. Visão é o farol que ilumina a noite escura, o sonho que chama para frente quando tudo parece perdido. Propósito é o motor que move a máquina da vida. Um propósito claro e profundo, que nasce da dor, que não foge do sofrimento, mas o transforma em combustível. Disciplina é o compromisso incansável com esse propósito, o exercício diário de ir além do que o corpo e a mente querem ceder. A ação que se segue é inevitável e poderosa,
porque não nasce da obrigação, mas da convicção. Gratidão é a luz que mantém a alma alinhada com a abundância, mesmo quando a jornada é árdua. Adaptabilidade e resiliência são as asas que permitem voar, mesmo quando o vento contrário parece invencível. O aprendizado constante é a evolução da alma, o processo de refinar o caráter até que o poder se torne inabalável. Cada momento de dor contém em si a possibilidade de renascimento. Cada lágrima derramada pode irrigar o terreno fértil da sua força interior. O mundo celebra os resultados, mas raramente revela o trabalho invisível, o silêncio do esforço, a luta interna que precede a glória. Você é esse trabalhador silencioso, esse escultor da própria vida. A transformação não é mágica. É suor, é persistência, é decisão, é coragem. Agora, você está diante da escolha mais importante: sucumbir ao peso do sofrimento ou usar essa carga para erguer o seu império interno. O poder que você busca não está fora. Ele é a dádiva que nasce do seu compromisso inabalável de transformar dor em propósito, propósito em ação, ação em poder. A cada passo que você dá, a cada desafio que enfrenta, você reescreve o roteiro da sua existência, tornando-se não apenas sobrevivente, mas arquiteto do extraordinário. Esse é o caminho dos que marcam a história. Não espere por condições perfeitas. Não espere pelo momento certo. Não espere que a dor desapareça. A força nasce no meio da luta. É no silêncio das noites difíceis, nas horas de dúvida e solidão, que se forja o caráter dos que jamais serão esquecidos. E ao final, quando o mundo testemunhar sua transformação, perceberá que o verdadeiro poder não é o que você conquistou, mas o que você se tornou. Transforme sua dor em propósito, seu propósito em poder, e faça da sua vida uma obra-prima indestrutível. O poder que emerge da transformação da dor em propósito é invisível aos olhos apressados, mas inegável para aqueles que sentem sua força pulsar no peito. É um poder silencioso que não precisa de aplausos para existir, mas que, ao longo do tempo, deixa uma marca profunda na sua alma, nas pessoas ao seu redor, no legado que você constrói. A beleza desse poder é que ele não depende de fatores externos, de sorte ou aprovação, mas da mais pura expressão do que você escolhe ser, independentemente das circunstâncias. Você já viu como o aço é temperado no fogo? Assim é a alma que se dispõe a aceitar sua dor como instrumento. Quanto mais alta a chama, mais resistente o aço. O mesmo acontece com o caráter. Quanto mais intensos os desafios, maior a oportunidade de esculpir uma personalidade inquebrável. A dor pode ser um cárcere ou uma forja. A decisão está em suas mãos, em sua mente, na centelha que ainda brilha dentro de você, mesmo que ofuscada. Olhe para os grandes visionários da humanidade, que enfrentaram a adversidade não como um inimigo,
mas como um professor. Henry Ford, por exemplo, teve que lidar com falências e descrença, mas não permitiu que esses obstáculos definissem seu destino. Ele viu na dificuldade a chance de reinventar uma indústria, de criar um mundo onde carros se tornassem acessíveis a todos. Lincoln, que enfrentou derrotas políticas e tragédias pessoais, encontrou na dor um propósito maior: a união e a liberdade de uma nação inteira. Edison, que testou milhares de vezes até acertar a lâmpada elétrica, não via fracasso, apenas progresso. Esses homens e mulheres não eram diferentes de você. Tinham sonhos, medos, dores. O que os distinguiu foi a capacidade de transformar esses elementos em um motor, em uma força que não apenas moveu suas vidas, mas moveu o mundo. Eles provaram que o poder verdadeiro nasce da luta interna, da resiliência, da escolha diária de avançar, mesmo quando tudo parece conspirar contra. E é exatamente isso que você pode fazer. A dor que te visita hoje pode ser a fundação do seu império amanhã. O propósito que nasce dessa dor será sua luz, sua estrela guia. O poder que você irá desenvolver será a sua identidade. Não há atalhos, não há milagres externos. Há apenas você e a decisão de transformar o que te pesa em algo que te eleva. Você não precisa carregar essa carga sozinho. Olhe para aqueles que vieram antes, para as filosofias que atravessam o tempo e mostram o caminho. Marcel Mauss nos ensinou que a dádiva, a troca, o ato de dar e receber é uma forma de construir laços, de criar significado. Assim como você pode dar ao mundo o melhor que tem, transformado pela sua dor, o mundo também devolverá a você aquilo que você planta com intenção e coração. A jornada será difícil e a tentação de desistir será forte. Mas lembre-se, é justamente quando você sente que não aguenta mais que o poder real está prestes a emergir. O fogo não queima para destruir, mas para purificar. É essa purificação que te levará a um estado onde o impossível é apenas o início do possível. Agora, levante-se com a convicção dos que não aceitam menos do que a grandeza. Caminhe com a determinação de quem sabe que cada passo, mesmo pequeno, é uma vitória contra a inércia do medo. Respire fundo, alinhe sua mente, seu corpo e sua alma com o propósito que você escolheu hoje. Porque transformar dor em propósito e propósito em poder não é apenas um conceito. É a arte sublime de criar uma vida inesquecível, uma existência que ressoa além do tempo, que inspira e que muda o mundo. Esse é o seu chamado. Aceite-o, viva-o, seja a força que você nasceu para ser. E nunca, jamais, subestime o poder que há em um coração que decidiu transformar a dor em luz, a fraqueza em força, o silêncio em voz. Porque é nesse poder que reside a verdadeira imortalidade da alma. E é nesse exato momento, agora, que você deve entender algo
que jamais poderá esquecer. A dor que você sente não é sua inimiga, não é um castigo, tampouco um sinal de fraqueza. A dor é a matéria-prima da transformação. Ela é o fogo que queima as impurezas, a tempestade que limpa o caminho e a pressão que molda o aço da sua alma. A dor é a chama que acende seu propósito, mesmo que você ainda não tenha percebido isso. E esse propósito, quando descoberto, é o poder mais puro e absoluto que existe, porque ele não depende do acaso, não espera pela permissão de ninguém. Ele nasce dentro de você e é alimentado por sua vontade. Olhe para os gigantes da história. Thomas Edison, que fracassou milhares de vezes antes de iluminar o mundo com sua lâmpada. Andrew Carnegie, que saiu da pobreza extrema para construir impérios. Walt Disney, que teve seus primeiros desenhos rejeitados e foi considerado um sonhador inútil. Abraham Lincoln, que perdeu eleições, enfrentou rejeições e quase enlouqueceu antes de liderar uma nação. Henry Ford, que teve seus primeiros carros criticados e recusados até revolucionar a indústria automotiva. Todos esses nomes, que hoje soam como sinônimos de sucesso, foram antes pessoas comuns que aprenderam a transformar sua dor e suas dificuldades em combustível para um propósito imenso. Essa é a essência do que Marcel Mauss nos legou, que a vida é uma troca constante, uma dádiva onde recebemos tanto quanto damos, onde o sofrimento é o preço e o investimento para se alcançar o verdadeiro poder. Não há como fugir disso. O mundo não faz concessões para quem busca atalhos, para quem teme o desconforto, para quem quer resultados sem esforço. Se você quer ser inesquecível, se quer deixar uma marca real, então deve estar disposto a se entregar por completo. Não apenas nos momentos de glória, mas principalmente naqueles em que ninguém está assistindo. Na solidão, no silêncio, quando a dúvida grita mais alto. Porque é ali, na entrega total e silenciosa, que você forja seu destino. É ali que se constrói a base da grandeza. E essa entrega não é um ato de sacrifício ou de resignação, mas sim de poder. É a decisão consciente de dizer: eu sou maior que minha dor. Eu sou mais forte que meus medos. Eu sou capaz de transformar cada cicatriz em um monumento à minha força. Cada momento de dor que você sente tem um propósito. Ela está aí para te lembrar do que você realmente quer, do que vale a pena lutar. Você pode escolher ser refém dela, se afogar na amargura e na revolta, ou pode usar essa mesma dor para se impulsionar para frente, para elevar-se além dos limites impostos por você mesmo e pelo mundo. A escolha é sua, e somente sua. E essa escolha, repetida dia após dia, é o que diferencia um vencedor de um sonhador. Mas não basta apenas escolher. É preciso clareza. Clareza para enxergar seu propósito, mesmo quando tudo parece perdido, quando as vozes da dúvida ecoam dentro da sua cabeça, quando as circunstâncias conspiram contra você. Clareza para saber que o sofrimento é temporário,
mas a sua transformação é para sempre. Clareza para reconhecer que o poder não está na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los com coragem, disciplina e fé no seu potencial. E para ter essa clareza, é preciso disciplina. A disciplina de se manter firme, mesmo quando a motivação desaparece. A disciplina de continuar agindo, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. A disciplina de seguir seu caminho com foco, mesmo quando os atalhos parecem sedutores. Disciplina é a ponte que liga o sonho à realidade, o esforço à recompensa, o propósito ao poder. Sem ela, tudo se perde na tempestade da distração e do desânimo. Mas disciplina sozinha não basta. É preciso ação, a ação constante, incansável, que transforma o invisível em visível. Cada passo que você dá em direção ao seu propósito é uma vitória sobre a inércia do medo e da acomodação. A ação não espera pela perfeição, não pede condições ideais. Ela acontece mesmo quando você está cansado, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando o mundo parece conspirar contra. Porque o poder não vem para quem espera, mas para quem age. E quando você age com propósito, com disciplina e clareza, você descobre algo ainda mais profundo: a gratidão. Gratidão pelas dificuldades que te moldaram, pelos erros que te ensinaram, pelas pessoas que cruzaram seu caminho e te desafiaram. Gratidão pela própria vida, que te deu a oportunidade de reescrever sua história. Gratidão é a força silenciosa que mantém seu espírito resiliente, que te permite levantar todas as vezes que cair, que mantém seu olhar fixo na linha de chegada, mesmo quando a jornada é longa e dura. E a partir dessa gratidão, nasce a adaptabilidade, a capacidade de se ajustar, de aprender com os erros, de reinventar-se quando necessário. A vida é movimento, e quem se apega a velhas formas e crenças limitantes se perde no caminho. Adaptar-se é uma das maiores forças do ser humano. É o segredo por trás de toda grande revolução pessoal e histórica. Edison não desistiu porque mudou suas estratégias. Carnegie aprendeu com os erros do passado. Disney reinventou seus personagens e suas histórias. Lincoln se tornou o símbolo da resiliência e da mudança. E falando em resiliência, essa é a virtude que sustenta o vencedor em todos os momentos. A resiliência é a capacidade de resistir às tempestades, de manter a fé em si mesmo, de continuar lutando quando tudo parece desmoronar. É ela que transforma o sofrimento em força, a fraqueza em poder, o silêncio em voz. Sem resiliência, nenhuma transformação é possível. Com ela, não há limites para o que você pode conquistar. Por fim, o aprendizado constante, o combustível da evolução. Nenhum poder verdadeiro nasce da estagnação. Os maiores líderes, empreendedores e visionários da história foram, antes de tudo, eternos aprendizes. Edison estudava, testava e recomeçava. Carnegie lia vorazmente e buscava conhecimento em todos os lugares. Disney estava sempre inovando e questionando suas próprias criações.
Lincoln estudava o caráter humano e as leis da liderança com afinco. Ford revolucionou a indústria porque não teve medo de aprender com seus erros e com os outros. Assim é a vida. Uma escola incessante, um campo de batalha, onde só vence quem está disposto a aprender, a mudar, a crescer. Transformar dor em propósito e propósito em poder é entender que você é uma obra em construção permanente. Não importa quantas vezes você caia, o que importa é quantas vezes você se levanta, como você escolhe reagir, como você decide lutar. Esse é o chamado que está diante de você agora. Assumir o controle da sua história, abraçar sua dor como seu melhor professor, encontrar seu propósito e lutar por ele com todas as forças. Porque só assim você será verdadeiramente inesquecível. Não por fama passageira ou reconhecimento vazio, mas porque terá se tornado uma força da natureza, um exemplo vivo da arte da dádiva, da transformação, do poder de quem trabalha em silêncio e brilha em público. Lembre-se sempre, o mundo não deve nada a você. Você não tem direito automático ao sucesso, à felicidade ou à realização. Mas você tem o poder de escolher, de agir, de transformar. E esse poder nasce da sua dor, do seu propósito, da sua disciplina e da sua resiliência. E quando você dominar esse poder, não haverá limites para o que poderá conquistar. Agora levante-se. Seja a mudança que você deseja. Seja a força que você admira. Seja o farol que ilumina o caminho para outros. Porque o mundo precisa do seu brilho, da sua luta, da sua história. E você, mais do que ninguém, sabe que a verdadeira vitória não está no destino, mas na jornada, na arte de transformar dor em propósito e propósito em poder. Você não está aqui para ser mais um. Você está aqui para ser inesquecível.